Imagine como deve ser ganhar o campeonato mundial de Fórmula 1 mais apertado da história por apenas meio ponto, com seu companheiro de equipe e rival largando em segundo, você em 11º e com problemas mecânicos. Agora imagine fazer isso com você, sendo de outra era, no final de sua carreira, e seu rival no auge de uma das carreiras mais brilhantes da categoria. Veja como foi o Grande Prêmio de Portugal de 1984. Quinta, botou por dentro, não teve nem conversa, vai-se embora Niki Lauda. A temporada de 1984 foi marcada pelo domínio absoluto da McLaren. A Fórmula 1 vivia o auge da era turbo. Os carros eram extremamente leves e potentes. Para se ter uma ideia, a Brabham com motor BMW chegava até 1000 cavalos de potência nos treinos classificatórios e tinha pouco mais de 500 quilos. Eram carros muito difíceis de guiar, e as corridas eram absurdamente desgastantes. A revolução dos turbo estava a pleno vapor na Fórmula 1. Em 83, o primeiro carro com motor turbo finalmente ganhou um campeonato. Nelson Piquet travou uma batalha eletrizante com o francês Alain Prost. Piquet na Brabham e Prost na Renault, equipe que introduziu os motores turbo na categoria. Foram apenas 2 pontos de vantagem para o brasileiro. Foi uma batalha entre equipes que usavam motores turbo. E nenhuma das duas ganhou o Mundial de Construtores. Quem ganhou foi a Ferrari, outra das equipes que usavam turbo. 12 das 15 corridas daquele ano foram vencidas por motor turbo. O domínio absoluto desses motores enterrou de vez os vitoriosos motores Ford Cosworth, que ganhavam praticamente tudo desde 1968. Ainda no final de 83, a McLaren já testava o seu motor Tag Porsche Turbo, no MP41. Mas foi só nos testes de 1984 que a equipe fundada por Bruce McLaren, e que agora estava nas mãos de Ron Dennis, mostrou seu modelo novo, o MP42. Um novo monocoque de fibra de carbono, empurrado por um Tag Porsche V6 1.5 que gerava de 650 até 950 cavalos de potência. É claro que as configurações de potência máxima eram feitas apenas nos treinos classificatórios. Naquela época, não existia limite algum de quantidade de motores e peças que as equipes poderiam usar em um final de semana. Era muito comum um motor desses ter a durabilidade de apenas uma sessão de treinos. As equipes classificavam um dia com um motor, colocavam um motor novo para a classificação do outro dia e mais um novo motor para a corrida. Isto em um final de semana perfeito. Era comum também o motor nem aguentar uma sessão inteira de treinos, e o piloto ter que pegar o carro reserva para terminar o treino. As corridas então, nem se fale. Manter um motor ou uma caixa de câmbio inteiros era uma habilidade extremamente valorizada na Fórmula 1 antiga. Ron Tauranak uma vez falou que o motor de Jack Brabham fazia 4 corridas antes de ter que ir para a fábrica passar por uma reforma, enquanto o de seus companheiros iam logo depois de cada corrida. Preservar o carro era uma arte e poucos sabiam fazer com maestria. Nelson Piquet era um destes mestres, um dos pilotos mais entendidos da parte mecânica de um Fórmula 1. Mas nem esta habilidade o salvou de um ano difícil em 1984. Foram 4 quebras em 83 contra 9 em 84. O carro era excepcionalmente rápido, mas muito pouco confiável.
Foram 9 poles de Nelson Piquet naquele ano, mas somente 4 pódios. 2 delas ele venceu. O carro tinha um problema crônico de superaquecimento do motor. Isto fez Gordon Murray colocar um radiador extra no bico do carro. Este radiador fez Piquet queimar seriamente os pés na corrida heróica que ele venceu no Canadá. Esta é a corrida que o próprio Piquet julga como sua melhor corrida em toda sua carreira. E é uma história que eu conto com detalhes em um vídeo que deixarei no card e na tela final para você assistir depois deste. Brabham, Renault e Ferrari entraram o ano como as favoritas ao título. As 3 equipes dominaram absurdamente o ano anterior, tanto que a Brabham, que foi terceira no Mundial de Construtores, ficou com o dobro de pontos da quarta, que foi a Williams, que ainda usava motores aspirados. Mas já nos treinos de pré-temporada, em 1984, todos viram que outra equipe vinha com muito potencial. Só faltava saber se os carros eram confiáveis. Era a McLaren. Ron Dennis não renovou o contrato de John Watson. O próprio Ron Dennis falou que Watson tinha pedido um salário maior de que seu companheiro de equipe, o então bicampeão Niki Lauda. O Watson nega esta versão, mas o fato é que Ron o dispensou e precisava urgentemente de um piloto. No ano anterior, Alain Prost reclamou muito da Renault e colocou a culpa na equipe por perder o campeonato logo após a última corrida da temporada. 2 dias depois, estava sem emprego. Foi a tempestade perfeita para Ron Dennis fazer uma das melhores duplas que a Fórmula 1 já viu. Niki Lauda, tricampeão mundial, uma lenda do automobilismo. Lauda estreou em 1971, fez uma carreira brilhante na categoria. E em uma época de muitas inovações e uma verdadeira revolução na Fórmula 1, resolveu parar. Foram 2 anos difíceis na Brabham. Pegou carros muito pouco confiáveis. Em 78, fez 16 corridas com 3 modelos diferentes. Em 9, seu carro quebrou, e em todas que terminou, estava no pódio, com 2 vitórias. 1979 foi muito mais frustrante. Foram 13 corridas e 11 quebras. As 2 em que terminou, pontuou. Aquele ano fez dupla com o novato brasileiro, Nelson Piquet. Piquet, conhecido por ser muito autêntico e ter poucos amigos, observou Lauda de perto aquele ano inteiro. E ele mesmo diz que foi um ano de aprendizado sem igual na sua carreira. Piquet chegou à Fórmula 1 sendo seu próprio mecânico e não sabia como era trabalhar com toda aquela estrutura. Sentia o carro muito bem, tinha um conhecimento mecânico absurdo, mas não sabia como passar aquilo para seus mecânicos e engenheiros. Foi observando o austríaco que Nelson aprendeu a passar estas informações. Ele tem um carinho gigante por Nick e considera um dos poucos amigos que passaram por sua vida. Em 1982, Lauda volta à Fórmula 1 na McLaren. Desacreditado por muitos, consegue um 4º lugar já em sua primeira corrida e na terceira, uma vitória. Tinha como companheiro de equipe John Watson. Lauda era um exímio desenvolvedor e acertador de carros. Teve alguns bons resultados nos 2 anos seguintes, mas concentrou suas forças ajudando John Barnard a desenvolver o MP42. 1984 era o ano em que o veterano teria que provar para o mundo que ainda era um piloto a ser temido. E contra uma estrela em ascensão, um potencial campeão mundial, Alain Prost. Alain Prost, o professor como é conhecido, chegava à McLaren em 1984 como a maior promessa da categoria. Estreou em 1980 pontuando já nas 2 primeiras corridas pela McLaren. Depois foi para a Renault e no seu 3º ano na categoria disputou pau a pau o título com Nelson Piquet, um nome já estabelecido e um adversário extremamente difícil de bater. Em seu 2º ano teve muitas quebras na Renault. Cruzou a linha de chegada em 6 oportunidades, as 6 no pódio, 3 delas ele venceu. Prost tinha uma tocada impecável, um piloto extremamente rápido e analítico. Seu ponto fraco eram as corridas com chuva, mas se fizesse sol, o francês era praticamente imbatível em condições de igualdade.
Ficou conhecido por destruir seus companheiros de equipe. Até 1984, Prost não sabia o que era ser batido por um companheiro de equipe. Destruiu Arnoux e Ed Sheever na Renault, e em seu ano de estreia na McLaren ficou um ponto atrás de John Watson, mas com 3 corridas a menos. E nos anos seguintes continuou atropelando os companheiros de equipe até 1988, quando Ron Dennis fez novamente uma equipe dos sonhos e contratou Ayrton Senna para dividir os boxes com Prost. Alain Prost é um dos maiores que já passaram pela Fórmula 1. Teve uma carreira extremamente vitoriosa. Ganhou uma a cada 4 corridas que fez. Foram 4 títulos e 4 segundos lugares em 13 anos na categoria. Só foi batido por 2 companheiros de equipe na sua carreira, Niki Lauda e Ayrton Senna. E os 2 também foram batidos por Prost em outros anos. Sua despedida se deu na Austrália em 1993, com um 2º lugar no pódio e o seu último título mundial. Uma carreira vitoriosa da primeira até a última corrida. Quero lançar um desafio para você. Ayrton Senna, em 1983, testou vários carros de Fórmula 1 antes de fechar com a Toleman. Você sabe qual foi o primeiro carro que ele testou e onde foi? Deixe seu palpite nos comentários. A McLaren MP42 foi um carro fantástico, um dos mais dominantes da história da categoria. Venceu 12 das 16 provas. 18 vezes seus pilotos estiveram no pódio em 1984. A dupla Niki Lauda e Alain Prost era um sonho para qualquer equipe. 2 pilotos analíticos que sabiam desenvolver e acertar um carro. Lauda foi um gigante aquele ano. Foi constante como de costume e venceu vários duelos contra a jovem estrela. Aquele ano houve corridas memoráveis como o Grande Prêmio de Mônaco. Naquela corrida, o céu desabou sobre o Principado, fazendo a corrida ser encerrada com antecipação. Em Mônaco, confirmamos o surgimento de outra estrela da categoria. O brasileiro Ayrton Senna conquistava um heróico 2º lugar com a Toleman. Foi uma das mais lindas pinturas da vida daquele gênio das pistas. Na ocasião, Alain Prost terminou em primeiro, mas como a corrida não completou 3/4 do previsto, foram contabilizados somente metade dos pontos. Isto seria decisivo para o resultado do campeonato. Esta é outra história que também tem um vídeo completo aqui no canal. É um documentário muito detalhado, que conta os fatos sem bairrismo, mostrando os fatos que permearam o GP de Mônaco de 84. As conclusões ficam por sua conta. Prost chegava a Portugal com uma vitória a mais que Lauda, mas 3,5 pontos atrás na classificação geral. Somente os 2 tinham a chance de título. Lauda com mais que o dobro de pontos para o terceiro, Hélio de Angelis. E seria ali, no autódromo de Estoril, que o título seria decidido entre os companheiros de equipe. Eram pilotos de eras diferentes, mas com o mesmo calibre. Chegava a semana do GP de Portugal que definiria o título do Mundial de 1984. Quinta-feira teve um treino livre, o tempo estava bom e os carros fizeram o reconhecimento e os primeiros acertos para o primeiro treino classificatório no outro dia. A sexta-feira amanheceu com uma chuva torrencial em Estoril. Os sistemas de drenagem não deram conta e rios passavam por várias partes do traçado. Os boxes estavam debaixo de água, e quando os treinos começaram, Berger destruiu o seu ATS com 5 minutos de treino. Quando a chuva diminuiu, os carros voltaram para a pista e no final, alguns já estavam usando pneus slick. Prost faz a melhor volta da sexta com Hélio de Angelis em segundo. De qualquer forma, todos sabiam que o treino do dia seguinte é que definiria tudo. Sábado a pista estava seca e o tempo limpo. Logo se viu que a disputa ficaria entre McLaren e Brabham. Nelson Piquet faz sua 9ª pole no ano e Alain Prost veio em segundo, por muito pouco. Niki Lauda não conseguiu fazer sua última tentativa, pois Prost se enganou e parou nos boxes do austríaco para trocar pneus, atrasando Lauda para fazer sua última volta limpa. Niki só conseguiu a 11ª colocação. Apesar da péssima classificação, Lauda garantiu que tinha confiança total de que iria ganhar aquele campeonato. Mesmo com Prost vencendo, era só chegar em segundo que estava garantido.
O estreante brasileiro, que vinha conquistando os olhares do mundo com atuações espetaculares e 2 pódios até aquele momento, conseguiu arrancar um 3º lugar com sua Toleman. O grid fica com Nelson Piquet, Alain Prost, Ayrton Senna, Keke Rosberg, Hélio de Angelis, Nigel Mansell, Patrick Tambay, Michele Alboreto, Derek Warwick e Stefan Johansson fechando as 10 primeiras posições. Você acha que o canal merece crescer? Se sim, só vou te pedir uma coisa. E não é Pix nem o seu dinheiro. Se você está assistindo no celular, só arraste a barrinha dos comentários para o lado e clique em hypar. Você está ajudando este vídeo a ter um alcance maior aqui no YouTube. Agradeço demais a sua audiência e bora seguir para a corrida. Antecipadamente já peço desculpas a você. Por motivos de direitos autorais, terei que borrar ou colocar alguns gráficos sobrepondo algumas das imagens da corrida. Infelizmente não tenho o que fazer. Era isto ou colocar apenas fotos das ultrapassagens. Domingo de corrida. O tempo estava limpo. Lauda dita o ritmo do warm-up de manhã, mostrando que largar em 11º não iria abalar sua confiança. O motor BMW que equipava os Brabham tinha um problema muito grande de superaquecimento. Mas além do superaquecimento, ele tinha um outro problema que era de atraso na entrega de potência muito maior que outros motores turbo. Todos os motores turbo da época tinham o chamado turbo lag, mas o da BMW era extremo. Os carros alinham para a largada. Sempre Derek Húngaro, aí pintou ela, vem a luz verde, sobe o ronco do motor. Aí Piquet, Ayrton tenta forçar, Prost vai forçando também. Como vimos a maior parte da temporada, Nelson Piquet perdeu a primeira posição já na arrancada dos primeiros metros devido ao turbo lag. Piquet vai ficando, até se estabelecer na 4ª posição logo à frente de Ayrton Senna. Rosberg simplesmente pula à frente de todos com uma excelente largada. A Williams de Rosberg sai de traseira em praticamente todas as curvas, demonstrando que o finlandês estava tendo muito trabalho com o carro instável da equipe inglesa. Outro que fez uma excelente largada foi o inglês Nigel Mansell. Ele pulou da 3ª fila e foi para segundo à frente de Alain Prost. Enquanto isso, Lauda ficou um pouco mais para trás na largada e fez a primeira curva em 13º, e sem o turbo de seu carro que sofreu danos logo no começo da corrida. Ainda na primeira volta, Nelson Piquet roda, consegue voltar para a corrida, mas em último. Na segunda volta, Rosberg luta com sua Williams enquanto Prost ultrapassa Mansell pela 2ª posição. Nesta mesma volta, Lauda começa sua recuperação e passa as 2 Alfa cruzando para abrir a 3ª volta em 10º. Rapidamente, Prost chegou em Rosberg e ficou da 4ª até a 8ª volta até conseguir ultrapassar o finlandês. Vai tentar outra vez, puxa por dentro, Rosberg ameaça, ficou bom pro Prost, assume a ponta, Alain Prost. Por 3 vezes ele tentou no final da reta. Prost passa e instantaneamente começa a abrir vantagem, mostrando que seu ritmo era muito maior do que o da Williams de Rosberg, que ficou se defendendo das investidas constantes do inglês Nigel Mansell. De um lado e de outro, caçou pra lá, caçou pra cá, Rosberg botou ele pra fora. Esses têm história, vem de longe, eles não se entendem muito na pista, não. Mas Rosberg definitivamente não era uma presa fácil. Lauda, que estava preso no pelotão intermediário, finalmente conseguiu ultrapassar o francês Patrick Tambay e ir para a 9ª posição. Lauda estava logo atrás do pelotão de Senna, que era o 4º. Depois vinha Alboreto e Warwick, que passou de Angelis, que vinha em 7º logo à frente de Johansson, todos muito próximos. Na volta 12, Mansell investe novamente no final da reta e consegue passar por Rosberg e começa a abrir vantagem rapidamente.
No pelotão de trás, Warwick tem que ir para os boxes na volta 13 para trocar um pneu furado, cedendo mais uma posição para o austríaco Niki Lauda, que vinha tendo muita dificuldade para ultrapassar pela falta de seu turbo. Niki agora vinha em oitavo. Na volta 16, De Angelis erra, perdendo a posição para Johansson e Lauda. Prost estava administrando a corrida com Mansell a 7 segundos dele, e os dois a uma boa distância de Senna, Rosberg, Alboreto, Johansson e Lauda que vinham colados. Foi na volta 28 que Lauda finalmente conseguiu passar Johansson na reta do miolo do circuito. Ele ameaçou o Johansson em todas as voltas no fim da reta. O Johansson tinha na cabeça, bom, ele só vai tentar aqui, no outro lado do circuito, lá no misto. O Lauda fez a manobra e passou. No final da mesma volta, Lauda não teve dificuldades para passar por Alboreto, subindo para a 5ª colocação. Niki Lauda vai pra cima do Alboreto. Parece que ele resolveu. Vai brigar pela 5ª. Vai brigar pela 5ª. Botou por dentro. Não teve nem conversa. Vai-se embora, Niki Lauda. E na volta 31, o austríaco parte para cima de Rosberg no final da reta dos boxes, para subir para a 4ª colocação. Agora, somente o jovem brasileiro Ayrton Senna e o leão britânico Nigel Mansell estavam entre Lauda e o tricampeonato. Lauda vinha logo atrás de Senna e os dois estavam a 35 segundos de Mansell. No começo da volta 34, Senna foi a próxima vítima do austríaco que vinha em um ritmo fortíssimo. Já tirou. Vai no motor. O Porsche fala mais alto e Niki Lauda vai embora. Poucas voltas depois, foi a vez de Rosberg abandonar a prova com problemas no motor de sua Williams. Faltavam 30 voltas para o final, e Lauda estava 30 segundos atrás de Mansell, tirando quase um segundo por volta do inglês, que vinha perdendo o ritmo nas últimas voltas. Senna segurava Alboreto a todo custo, para manter a 4ª posição. Nas voltas seguintes, Lauda perdeu muito tempo com o tráfego intenso à sua frente. Naquela época, os retardatários não tiravam o pé, e com sorte não defendiam a posição quando os carros estavam lado a lado. As lutas estavam intensas nos pelotões de trás, e isto impediu Niki de fazer muito progresso nas 10 voltas seguintes. E por enquanto, Prost era o campeão mundial de Fórmula 1 de 1984. Essa ultrapassagem é difícil, é em cima do De Cesare. É sempre um piloto complicado para ser ultrapassado. No meio de um tráfego intenso, Niki Lauda. Com isso, evidentemente, a diferença volta a subir. Já chega a 28 segundos de novo. Como disse o Reginaldo, é uma questão de tempo para o Lauda. Ele começa a dirigir, inclusive, de forma diferente do seu habitual. Ele começa a forçar de qualquer maneira. Ele quer a ultrapassagem. Veja o Warwick. Vai-se embora, Niki Lauda. Foi então que na volta 52, quando Lauda estava pouco mais de 20 segundos atrás de Mansell, que os fiscais começaram a agitar as bandeiras indicando que um carro estava lento na beira da pista. Era a Lotus de Nigel Mansell. O inglês teve problema nos freios e teve que se arrastar aos boxes abandonando a prova. Lauda passava a volta 53 em segundo. Se continuasse daquele jeito, o austríaco seria tricampeão do mundo. Senna começa a tirar muito tempo para Lauda, e para piorar a situação, o marcador de combustível da McLaren do austríaco indicava que não terminaria a prova. Lauda não tem escolha senão dar tudo que o carro consegue e torcer para um milagre. As voltas vão passando, Senna se aproximando e Lauda ainda na pista. Perto do final, a diferença era de menos de 10 segundos, e pelo marcador de Lauda, ele já deveria ter parado por falta de combustível. Depois se confirmou que o marcador começou a dar erro depois da turbina do motor Porsche falhar. Chegando na volta 70, Prost cruza a linha de chegada com uma vantagem de 13 segundos para Lauda, que vinha com a jovem promessa brasileira a 7 segundos dele. Atrás do brasileiro vinha Alboreto a 2 décimos de Senna, que conquistava seu 3º pódio em sua temporada de estreia. Logo depois da corrida, perguntaram a Lauda qual foi o melhor dos 3 títulos dele.
A resposta foi que aquele tinha sido o melhor porque foi o mais difícil e que Prost foi o melhor piloto e o mais completo com quem ele dividiu um carro. Naquela tarde em Estoril, vimos o resultado de quando uma equipe dá condições de igualdade para seus pilotos. Vimos uma temporada completamente dominada por uma equipe, mas ao mesmo tempo vimos o campeonato mais disputado da história. Uma batalha épica entre um novato começando sua história e um veterano de outra era, terminando a sua.